Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário do Pai das Misericórdias, aqui na Canção Nova de Cachoeira Paulista, essa chácara de Santa Cruz, sede dessa comunidade que há mais de 40 anos tem se gastado para evangelizar o Brasil e o mundo. Queridos irmãos e irmãs que também nos acompanham por todo esse grande sistema de comunicação que é a Canção Nova. Meus queridos que participaram deste acampamento, primeira coisa, gostaria de trazer o abraço, a bênção do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, fundador dessa comunidade. Tive a graça de receber a sua bênção hoje, transmito a vocês. Recebam essa bênção. Obrigado, Monsenhor, pelo sim do Senhor, por essa comunidade tão maravilhosa. Quero também transmitir desde já a saudação carinhosa, o abraço do nosso querido Márcio Mendes, que infelizmente por algum motivo de força maior não pôde estar aqui, mas agradece tanto a vocês. Precisamos rezar. Também queremos agradecer a Deus pelo professor Felipe Aquino, pela Valdene, todo o ministério da Canção Nova que nos ajudou neste acampamento. Estamos terminando sob o olhar de Cristo, o Santo dos Santos, que nos seus santos deixa-nos para nós um exemplo e intercessores tão numerosos e tão
maravilhosos. A liturgia da palavra de hoje realmente é de uma providência muito grande para nós. Nós que estamos saindo deste acampamento, precisamos levar a sério. Deus nos fala através da liturgia da palavra, em cada Santa Missa, a cada dia e de uma maneira particular na missa dominical. Por isso, estejamos atentos. Começamos hoje com o livro do Apocalipse de São João. A última revelação de Deus, ou seja, a última palavra pública de Deus aos seus servos, a cada um de nós. No capítulo 7, São João vê mais uma realidade celeste. Ele que está ali preso na ilha de Pátimos, desterrado, ali naquela ilha, por amor ao Evangelho, sofrendo aquela perseguição, mas no meio daquela tribulação, Deus lhe mostra o céu. E ele transmite então essa mensagem a nós. O que ele vê? Ele vê anjos do céu que vêm danificar a terra e o mar. Mas alguém também lhe diz: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que os servos do Senhor são marcados na fronte, nós lembramos de duas passagens da Sagrada Escritura. Uma no Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel. No capítulo 9, Ezequiel também vê que Deus vai castigar a cidade santa de Jerusalém devido aos seus pecados. Mas um anjo de Deus diz assim: não façais mal a ninguém, até que sejam marcados com tal todas as frontes dos servos de Deus, e eles serão os escolhidos, eles serão aqueles que serão poupados do castigo, nem o mal os tocará. Esse tal representa a última letra do alfabeto hebraico. A letra tal, ela tem na sua forma um T, e ela lembra a silhueta da cruz. Já era uma profecia, não é? De que todos os que são de Deus serão marcados pela cruz de Cristo. É por isso que o tal se tornou esse símbolo do franciscanismo. No quarto concílio lateranense, onde São Francisco esteve presente, junto com o grande São Domingos de Gusmão, o Papa, a partir desse texto de Ezequiel, ele propõe para toda a igreja o sinal do tal. Naquela época a igreja também estava passando por uma grande dificuldade, uma grande crise moral e espiritual. E o Papa então diz que devemos voltar à cruz de Cristo, ao sinal do tal como sinal dos eleitos, dos escolhidos. São Francisco sentiu tão viva esta ordem de Deus que ele adotou como sinal seu e da ordem o tal. Sempre que ele escrevia uma bênção, por exemplo, ele escreve a Frei Leão, a bênção depois ele assina com o tal. Ou seja, seja um escolhido de Deus. Por isso que todo franciscano usa o tal, não é? Vocês já viram o tal franciscano? E muitos que não são franciscanos propriamente da família franciscana, mas amam o tal, porque é sinal dos escolhidos, é a cruz de Cristo, é sinal dos eleitos. E eu sou um escolhido de Deus, eu quero ser poupado do castigo, eu quero, no meio de um mundo em crise, eu quero ser um sinal de que o Senhor derramou seu sangue por mim, e eu sou então um sinal dessa bênção de Deus, e no meio dos meus irmãos que ainda não foram alcançados, eu quero ser essa luz e esse testemunho. Também no livro do Apocalipse, no próprio livro do Apocalipse, que no capítulo 14,
aí já é muito mais explícito. O anjo de Deus diz: marcai com uma cruz todos os eleitos de Deus, e os outros precisam ser castigados. Quem aqui é batizado, levante a mão. Esse sinal da cruz na nossa cabeça é o batismo. Quando nós fomos batizados, né, o sacerdote ou o diácono ou o ministro do batismo, depois de abençoar aquela água, fazer todos os ritos iniciais preparatórios, ele pega a água, joga sobre a nossa cabeça dizendo o nosso nome e dizendo: eu te batizo em nome do Pai. Depois um pouco mais de água, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento, não só a nossa fronte, mas todo o nosso ser se torna templo do Espírito Santo. Coloque a mão assim na sua fronte e diga: eu trago a marca do Deus vivo. Meu corpo e minha alma, templo do Espírito Santo, foram marcados pela cruz de Jesus. Eu sou um eleito de Deus. Pelo santo batismo, eu sou chamado a ser santo, a ser sal e luz nesse mundo. Deus habita em mim. Obrigado, Senhor. Como diz uma canção por aí, eu tenho a marca da vitória. Diga para o seu irmão: você tem a marca da vitória. A marca da vitória é o tal, é a cruz de Cristo. Por isso que é tão bonito quando você usa, por exemplo, uma camiseta dessa. Achei muito linda essa camiseta. Não estou fazendo propaganda não, mas estou evangelizando. Como é importante você usar uma medalha, uma camiseta, não é? A medalha de São Bento, a cruz de Cristo, não é? Como é que se reza? A cruz sagrada não seja. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Por falar nisso, vocês sabem de onde vem essa experiência da cruz? E por que ela é tão forte? Porque ela é um exorcismo tão forte. Um dia São Bento estava sendo muito tentado, porque os santos também, como Jesus, foram tentados. Quem aqui é tentado, levante a mão. Significa que você está perdido. Graças a Deus, você é tentado, você é gente, você é pessoa de Deus. Porque o demônio só tenta quem é de Deus. Quem é de Deus aqui? Então você é tentado. Tentado não significa que você cai. Não nos deixeis em tentação. A tentação não é pecado. A tentação é uma investida do maligno. Mas por isso então a gente tem que resistir à tentação. Pela oração, e também é importante a gente se revestir dos símbolos sagrados. São Bento então estava sendo tentado, e ele não aguentava mais aquele assédio do demônio. Você imagina, o demônio aparecia para ele com tentações na sensualidade, tentações do desespero, da revolta, e ele orando e vigiando. Um dia o demônio veio com mais força, e ele se ajoelhou numa pedra e começou, enquanto o demônio fazia esse assédio, essa tentação, ele começou a fazer o sinal da cruz naquela pedra e rezar essa oração: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Foi tão forte aquela oração que até Deus quis que ficasse impressa em baixo relevo naquela pedra, e o demônio o deixou. E ele foi passando essa experiência para os seus monges, e essa medalha se espalhou, essa oração em forma de medalha. Vocês sabem que cada letra dessa na medalha é uma palavra, claro, em latim, mas é um exorcismo. E o inimigo, ele realmente sabe o que significa. Mesmo que você usa sem saber, o inimigo sabe. Quem precisa saber, sabe. Mas precisa receber a bênção. Hoje eu quero dar a bênção no final, essa bênção especial, para que você tenha um objeto exorcizado. Eu sempre digo para vocês, imagine se você usa sem saber,
você usasse um objeto que foi consagrado ao diabo. Quando o demônio quer fazer uma bruxaria, uma maldade com alguém, ele faz com que alguém pegue uma roupa sua, não é? Escondido, leva, faz aquela maldade e coloca lá aquela roupa. Você usa aquela roupa e quantas vezes a gente vê? Isso aqui não é história de carochinha. A pessoa entra muitas vezes em depressão. A pessoa muitas vezes sente assédio, perturbação. Uma coisa horrorosa. Ela não sabe o que está acontecendo, mas porque ela está usando um objeto que foi consagrado ao mal, ela sente todos os efeitos. Claro, não é decisivo, porque se Deus é por nós, se você está na graça de Deus, o demônio pode tentar, atrapalha um pouco, piora um pouco, mas não conseguirá nada. Mas atrapalha. Agora imagine você. Quem ama aqui seus filhos? Levante a mão. Quem tem algum do filho ou alguém da sua casa que não é muito de igreja? Levante a mão. Você imagina se você levar um objeto consagrado a Deus, abençoado por Deus, um exorcismo, para ele usar. Ele não sabe o que está usando, mas está usando um objeto abençoado. Eu já vi testemunhos. Uma mãe uma vez chegou para mim: Frei, pelo amor de Deus, abençoa essa camiseta que eu não aguento mais meu filho. Ele procura emprego de todos os jeitos, não consegue. Eu disse: tá bom, minha filha. Joguei um pouco de água bem, ela disse: mas eu disse: não é a quantidade não. Mas só para a senhora saber, eu vou molhar bem muito aqui. Pronto, molhei. Ela pegou a camiseta, depois ela me falou, colocou lá no guarda-roupa dele. Ele foi procurar emprego, não é? Já tinha procurado de tudo, né? E foi procurar até de garçom. Vestiu aquela camiseta sem saber. Chegou lá no restaurante e o rapaz disse: eu estou precisando de funcionário agora. Você quer trabalhar? Quero sim. Então venha logo. Pronto. Começou a servir lá. De repente chegam 5 bandidos. O restaurante lotado. 5 bandidos. Deita todo mundo no chão. E ele com o celularzinho dele, deitou ali no chão, ficou com medo. Aí lembrou, o irmão dele é policial e tinha dado uma carteira para ele com o símbolo da polícia. Agora você já pensou se um bandido descobre aquela carteira e pensava que ele fosse policial? Era o primeiro a ser morto, executado. Ele pediu com tanta fé a Deus. E ele depois chegou em casa tremendo e disse: mamãe, eu não sei o que aconteceu. E eles levaram tudo de todo mundo. Eles passavam várias vezes, eu fiquei assim no meio, no corredor. E eles passavam várias vezes por cima de mim, parece que eles não me viam. A mãe chorando disse: meu filho, você sabe o que aconteceu? Essa camiseta foi abençoada. Esse menino, por causa disso, ele se converteu. Veja como Deus se serve de uma simples coisa, de um sacramental para nos fazer. É a cruz de Cristo, essa marca, não só na nossa fronte, no nosso coração, em todo o nosso ser. Vamos mais uma vez, vamos dizer: eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, aleluia. Meus queridos irmãos, diz a palavra de Deus no salmo de hoje: é assim a geração que procura dos que procuram o Senhor. Deus quer uma geração, Deus quer um povo revestido da sua cruz, porque foi na cruz onde Ele nos conquistou para o Pai, onde Ele pagou todos os nossos pecados, onde Ele venceu o demônio, a morte, onde Ele venceu todo o mal. O demônio pensou que pela cruz iria humilhar e derrotar Jesus. Jesus na cruz matou a morte, venceu o diabo. Então, como é a geração dos que procuram Deus? Aqueles são revestidos da cruz de Cristo. Aqueles que não confiam em si mesmo, mas confiam no único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como é maravilhoso a gente saber que mesmo que passemos por grandes dificuldades e tribulações, Jesus já nos salvou. Eu vou dar um exemplo muito tolo aqui para vocês, ver se vocês conseguem compreender.
Imagine que você fosse num time de futebol, aqueles peladeiros, sabe aqueles times de peladeiro que joga assim no final de semana? O seu time de peladeirozinho fosse jogar contra a seleção brasileira, no tempo que a seleção estivesse melhor. Só que você tivesse a certeza que você ia ganhar aquele jogo. Porque se não tivesse certeza, você nem entraria em campo. Tem hora que a gente tem que ter essa certeza. Tem hora não, toda hora você tem que ter essa certeza. Eu sou vitorioso pela cruz de Jesus. E eu posso vencer todo o mal, não por mim, mas porque Cristo já venceu. Alguém aqui tem ou teve câncer? Levante a mão, por favor. Como é diferente você entrar para um tratamento de câncer, você sabendo que Jesus já pagou aquele câncer. Que Jesus já sofreu, já derramou sangue, que na cruz esse câncer já foi crucificado. Como é maravilhoso quando a gente reza. Quem tem um filho aqui com dificuldades, levante a mão. Afastado de Deus, algum parente, amigo, todos nós. Mas como é diferente você rezar assim de qualquer jeito, ou você rezar confiante. Senhor, ele é um pecador, ele merecia até o castigo, mas Pai, perdoa-lhe pelo sacrifício de Jesus. Pai, lembra-te que Jesus já derramou sangue por ele. Lembra-te, Pai, que Jesus já comprou essa pessoa para o Senhor. Ele é comprado, ele é redimido, ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Pai, lembra-te da chaga de Jesus. Isso é pedir em nome de Jesus. E Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos atenderia. Levanta a mão para o céu. Pense nas pessoas mais difíceis. Ou também pense nas pessoas falecidas que você ainda tem medo que elas tenham se perdido. Diga assim: Pai Celestial, em nome do sangue de Jesus, em nome da cruz de Jesus, eu reclamo, Senhor, a vitória, a salvação, a cura e a paz. O descanso eterno para essa pessoa que faleceu. Pai, não olheis os seus pecados, mas olhai as chagas de Jesus. Olhai o sacrifício de Jesus, Pai. Pai Santo, Pai amado, pelo sangue do Teu Filho, perdoai-lhes, perdoai-nos. Lembra-te que eu estou marcado pela cruz do Teu Filho. Lembra-te que ele ou ela ou eles estão marcados pelo sangue do Teu Filho. Meus irmãos, no Diário de Santa Faustina tem uma coisa linda, que diz que o Pai do céu, quando Ele nos quer olhar, Ele nos olha não diretamente, Ele nos olha através da chaga de Jesus. O Pai não, as chagas de Jesus são como que o óculos que o Pai usa. Quando Ele olha para nós, Ele vê o nosso pecado, e Ele é justo, Ele é santo. Mas as chagas de Jesus faz com que a misericórdia ressalte. Ele não nos vê sozinhos, Ele nos vê a partir do sacrifício eterno de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Levante as mãos para o céu e diga: Senhor, o que seria de mim sem o Teu sacrifício, sem a Tua cruz, sem o Teu sangue? Eu sou mais que vencedor, Senhor, pela Tua vitória na cruz. Eu sou da geração dos que Te buscam, porque o Senhor me buscou, me tirou da lama, da miséria, das mãos do demônio, do pecado e da morte, e me devolve ao Pai. Obrigado. Como é maravilhoso ter essa fé. Diga: eu sou dessa geração. E você não pode mais caminhar fora dessa geração. Você não pode mais caminhar pelos seus caminhos. Alguém salvou, alguém deu a vida por mim e por você. Eu sempre falo, a última cena de um filme, é um filme muito de guerra, um filme muito violento,
chama O Retorno do Soldado Ryan. Alguém já ouviu esse filme? Esse filme vale, eu não quero estragar o prazer que você tem de assistir, inclusive é muito forte, mas ele vale pela última frase. É um esquadrão de elite, né, que vai morrendo um por um para tentar fazer com que uma mãe que já perdeu 2 filhos não perca o terceiro. Então esse soldado Ryan, eles tentam trazê-lo do fronte de guerra para casa, são salvos. E à medida que eles vão tentando trazer, eles são mortos. Então vão dando a vida por aquele rapaz. E no final a última frase é essa: faça valer a pena o sacrifício de tantas vidas por você. Diga ao seu irmão: faça valer a pena o sacrifício de Jesus por você. Não deixe que não seja em vão tanto amor, tanto sacrifício, a cruz de Cristo. Meus irmãos, isto é o que faz a gente lutar para a santidade. Hoje estamos celebrando todos os santos. Sabe o que fez todos os santos vencerem toda tentação, superarem todo suplício de martírio, de perseguição, passarem por todas as tribulações e serem vencedores? É olhar para a cruz de Cristo. Quando você quiser desanimar, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para ali. Cantemos isso. Ninguém te ama. Força. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Abre os braços e canta. Quem te ama como Ele. Ele. Ninguém te ama como Jesus. Ninguém te ama como Ele. Olho para a cruz. Olhe para a cruz. Foi por mim. Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Sobre esse desce a bênção do Senhor. Esse subirá ao monte do Senhor. Esse ficará em sua santa habitação. Esse terá as mãos puras e o coração inocente. Esse nunca dirigirá a sua mente para o crime. Depois que a gente se sente tão amado, que a gente se sente tão marcado por esse amor, que a gente entende que Jesus pagou todos os meus pecados, eu luto para não mais ofendê-lo. Eu não quero mais crucificar Jesus. Cada pecado é uma forma que eu tenho de crucificar de novo o meu Senhor. Eu não quero mais ofender. E aí surge um desejo grande de santidade. Surge um desejo de santidade não para que a gente seja melhor do que os outros, não por vaidade, não por tolices, não. Surge um desejo de ser vaidade por gratidão. Amor com amor se paga. Ele deu a vida, eu vou dar a vida por ele. É o que São João vai dizendo. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Diga para o seu irmão: você é filho de Deus, porque Jesus te conquistou isso. Então nós precisamos ser o que nós realmente somos. Muitas vezes, olhando para nós somos como aquela lagarta, né? Tem algumas mulheres às vezes têm muito nojo de lagarta. Tem alguém que tem nojo aqui de lagarta? Só de olhar, de pensar, tem pessoas que sentem um asco, nojo, uma repulsa. Às vezes é bonitinha, mas se você tocar nela, ela lhe queima. Ela gosta de rastejar, gosta do que é podre, né? Está sempre rastejando, é asquerosa, não é? Mas à medida que aquela lagarta entra no casulo e aceita passar por aquela metamorfose, por aquela transformação,
Se você olhar para uma lagarta daquela e dias depois você perceber que ela se tornou uma borboleta, humanamente seria impossível. Diga para o seu irmão: para Deus nada é impossível. Quantas pessoas, porque não conheciam o amor de Deus, a cruz de Cristo, quantas pessoas, meus irmãos, se transformaram. Quantas pessoas viviam uma vida miserável. Muitos de nós aqui, façam uma experiência, olhem a sua fotografia antes de você servir a Deus. Como a gente era feio. Hoje nós somos mais arrumadinhos, né? Como a gente era feio, como a gente não podia ser bem enfeitado, mas só ficava gente feia. Gente que não tem Deus é gente feia. Gente que tem Deus é gente bonito. Olha o olhar como é bonito, né? Olha o olhar. Olhe o sorriso, olha a alegria. Quando você está bem por dentro, quando seu coração está cheio de Deus, de esperança. Não é que você não tem problemas, você vive um mundo alienado, um mundo de faz de conta. Não, você sua, chora, tem dia que é mais difícil, mas você sabe em quem você pôs a sua fé, a sua confiança. Diga amém. Não queira mais ser lagarta, não pare de se arrastar, de correr atrás de quem não lhe quer. Você não nasceu para ser cobra nem lagarta, não nasceu se arrastejando no chão, nasceu para voar, nasceu para flores, para o jardim. Olha aí os pássaros, nasceu para o céu, nasceu para as coisas do alto. Diga para o seu irmão: para de rastejar, bora buscar as coisas do alto, vamos buscar o que é belo, o que vale a pena. Deus pode transformar. Quantos de nós hoje poderíamos ser pessoas perdidas? Eu fico imaginando a minha vida, não é? Quem eu seria hoje? Pela graça e a misericórdia de Deus, não sou nada nem sou ninguém, mas sou um sacerdote. Deus me escolheu para uma vocação tão bonita. Gente, como é bonito ser sacerdote. Eu queria fazer uma propagandazinha. Quem sabe Deus não toca o coração de um jovem. Olha, coisa linda é ser sacerdote. Somos felizes ou não somos, padres? É lindo ser sacerdote. Você já pensou chegar uma pessoa toda destruída ali emocionalmente, espiritualmente, e você ser instrumento de Deus, levantar aquela mão, que é a mão de Cristo, dizer: os teus pecados estão perdoados, eu te absolvo todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa ressuscitar. Você já imaginou o que é você estender as mãos sobre o pão e o vinho? É pão e o vinho, é matéria tão comum. E de repente, por aquelas palavras de consagração e pela graça da ordenação da Santa Igreja, do ministério sacerdotal ordenado, você ser o instrumento de Deus, suas mãos ser como o útero de Nossa Senhora, porque como o útero de Nossa Senhora trouxe-nos Jesus, o ventre puríssimo da Mãe de Deus trouxe Jesus uma vez, essas mãos sacerdotais trazem Jesus todos os dias na Santa Comunhão. E viva os nossos sacerdotes! Que tenham muitos padres, muitos sacerdotes. Quem gostaria que tivesse um padre na sua família, um sacerdote? Diga, reza. Se não for o filho, não deu para os filhos, agora o neto, os sobrinhos. Vamos pedir a Deus que, olhe, todos os dias eu rezo pela minha família. Eu tenho 15 irmãos, vocês terem uma ideia. Todos os dias eles estão presentes na Eucaristia. Quando eu já tenho até o nome de todos eles bem na cabeça. Quando vou celebrar a missa, quando levanto o cálice, o Santíssimo Sacramento, o corpo e o sangue de Jesus, digo o nome de cada um. Quem gostaria que todos os dias fosse celebrada uma missa por você e pela sua família? Queira um padre na sua família. Reza, pede que Deus dará. Sinta alegria, porque às vezes a gente quer padre, mas na família do outro. Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser isso aqui. Não, meu filho vai ser sacerdote. Quem vai ter um sacerdote na família aqui? Profetiza, diga em nome de Jesus. E um sacerdote santo. Amém? Vamos completar com o Evangelho. O Evangelho é um dos mais belos. O Evangelho da bem-aventurança. A gente falaria aqui o dia todo. Não temos tempo. Só quero dizer que o Evangelho, ele representa Cristo. Cristo é como um cristal tão bonito.
aquele cristal que foi lapidado, foi trabalhado, e cada faceta dele tem um brilho diferente. Assim são as bem-aventuranças. É Jesus. Você olha para um lado, Jesus é pobre em espírito, ou seja, é humilde. Você olha para o outro, Jesus é aquele que sofre a aflição por amor. Você olha para o outro, Jesus é aquele manso e humilde de coração. Você olha para o outro lado de Cristo, Cristo é aquele que tem fome e sede de justiça. Você olha para o outro lado de Cristo, Ele é a misericórdia do Pai, é misericordioso. Você olha para o outro lado, Cristo é o puro de coração, mais puro. Você olha para o outro lado, Jesus é o pacífico por excelência, aquele que promove a paz. Você olha para as chagas de Jesus, para tudo que Ele sofreu, desde a sua infância até o final da sua vida, e você vê o que é ser perseguido por causa da justiça. Então, as bem-aventuranças são as características, as facetas que nós devemos viver de Cristo. Lutando para viver uma delas, a gente vive todas. Não vivendo uma, também não vivemos nenhuma. Eu gostaria só de falar sobre 3, que eu acredito, na minha opinião, que são as mais importantes. A primeira: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É a humildade. Olhe, para você entender o que é a humildade, e como a humildade é uma graça infinita diante de Deus, Jesus, ao se autodenominar, Ele disse: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Jesus mesmo se autodefiniu como humilde de coração. Para você também entender o valor da humildade, perceba o seu contrário. Às vezes, para entender a luz, a gente tem que conhecer também as trevas, não é? Para você fazer um paralelo, o contrário, o oposto, muitas vezes revela. Por exemplo, qual é o contrário da humildade? É o orgulho. O orgulho é o pior de todos os pecados. É o que fez um anjo de Deus se tornar um demônio. Deus criou Lúcifer, um anjo cheio de luz, mas porque ele não foi humilde, ele se tornou o demônio. Deus fez o demônio? Fez. Deus fez o inferno mal? Não. Tudo que Deus fez foi perfeito. Quem então fez o demônio? Ele mesmo. O demônio se transformou pela falta de humildade. O orgulho arruína qualquer pessoa. A humildade eleva qualquer pessoa diante de Deus. Nossa Senhora, a mais humilde das criaturas, se tornou a maior. São Luís Grande de Montfort diz uma coisa tão linda: acima dela só Deus, abaixo dela todos. Vamos dizer isso? Não é bonito? Acima dela só Pai, Filho e Espírito Santo. Abaixo dela anjos e santos. Por quê? Quem se humilhar, eu vou elevar, e quem se elevar, eu vou humilhar. Deus ama. Quem quer aqui ser agradável a Deus, que sua oração suba como um raio até o céu, subindo o contrário, o raio desce do céu, não é? Quem quer que sua oração suba como um raio até o coração de Deus, seja humilde. Cada vez que for rezar, reze com mais humildade, se dobre diante de Deus, que sua oração chega com grande valor. A humildade. Todos os santos foram humildes, né? No céu tem todo tipo de pecado, menos o orgulho. No céu o orgulhoso não entra, só entra quem se tornar humilde. No inferno tem todo tipo de virtude, menos a humildade. Por isso, meus irmãos, busquemos a humildade. Ela é a base de todo o edifício da nossa vida. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se a base da casa, se o alicerce da casa é a humildade, as paredes são a misericórdia.
Jesus é a própria misericórdia, é a bondade extrema. O que é misericórdia? Eu entendi misericórdia com esse exemplo quando eu vi há muitos anos atrás, sempre gosto de repetir. Um dia, porque Napoleão Bonaparte estava já com medo de perder a guerra, ele já tinha lutado muitas batalhas e perdido muitos soldados. Ele começou a fazer com que rapazes de 14, 15 anos da França fossem para o fronte, né? Fossem convocados para a guerra. E muitos não tinham coragem, muitos chegavam diante da guerra e desertavam, muitos desertores. E ele então colocou uma lei: quem deserdar será morto. É prisão, é a pena capital, será morto. Não haverá compaixão, morrerão. Um desses, filho de uma viúva que já tinha perdido um filho na guerra, e o marido, seu filho foi para a guerra, muito jovem, não aguentou, fugiu, foi para casa. Ela sabia que o filho ia ser preso, ia morrer, ia ser executado. O que ela fez? Correu em Paris e pediu uma audiência com o grande Napoleão Bonaparte. E ele disse: o que é que a senhora quer? Ela contou a história dele e disse: eu queria que o senhor tivesse misericórdia do meu filho. Meu filho, ele disse: deixa eu ver o nome do seu filho. Quando soube o nome, pediu o seu general que trouxesse o processo. Quando viu, desertou. Ele não teve dúvida, disse: ele é desertor, ele merece a morte. E aí foi que eu entendi a misericórdia, onde eu quero chegar. Aquela mulher salvou seu filho com essa resposta. Ela disse para ele: imperador, se eu não vim aqui pedir justiça, se fosse por justiça ele merece morrer, porque essa é a lei. Eu vim pedir misericórdia. Misericórdia, imperador, é para quem não merece, para quem precisa. Meu filho precisa da tua misericórdia. Meu filho merece a morte, mas eu, uma mãe de família que já perdi 2 filhos, eu estou pedindo ao Senhor misericórdia. Ele precisa, ele não merece, mas ele precisa. E ele ficou tão impressionado com a resposta dessa mulher, que ele disse: pode levar seu filho. Rasgou o processo, salvou a vida daquele menino. Misericórdia é para quem não merece. Quem não merece não o castigo de Deus, levante a mão aqui. Quem é pecador, pelo amor de Deus? O salário do pecado é Então a gente não merece, mas quem precisa aqui da misericórdia? Mas do jeito que você precisa da misericórdia, você precisa ser misericordioso com os outros. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Da mesma forma. Se você quiser desagradar o coração de Jesus, o coração do Pai, você peça perdão e misericórdia para você, mas para o outro você exija justiça. Você diga: eu não perdoo porque essa pessoa não merece, eu nunca perdoarei. Você entra em confronto com o próprio Deus. Deus não suporta quem não perdoa. Se você quiser que Deus lhe castigue, você diga isso: eu não perdoo. Quem quer a bênção de Deus? Lembre-se, com a medida com que você medir os outros, seremos medidos. Amém? Por isso a misericórdia é tão importante. E as paredes dessa nossa casa espiritual. Por fim, a cobertura, aquilo que vai concluir essa casa. Uma casa é feita basicamente do alicerce, as paredes e a cobertura, não é? Quem quer construir sua casa espiritual, ser santo, é a terceira bem-aventurança que eu coloco aqui. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza não só moral, mas a pureza de intenção.
O que mais agrada a Deus é a nossa vontade, é a nossa intenção. Eu posso fazer uma coisa boa com a intenção ruim. Lembra do evangelho desses domingos passados, onde 2 homens foram rezar? Rezar é uma coisa boa, sim ou não? Mas um foi rezar com orgulho, com vaidade, julgando os outros. Tinha uma intenção ruim, tinha uma intenção má. Não é a intenção de louvar e adorar a Deus, era uma intenção de se exaltar, de desprezar os outros. Essa oração não agrada a Deus, porque falta reta intenção. É igual aquela pessoa que faz o bem a você, mas é uma pessoa falsa. Ela é parente, só quer lhe agradar, mas por trás ela está metendo a faca. Não é terrível conviver com uma pessoa falsa? É muito melhor viver com um inimigo explícito do que com um amigo falso, porque ele esconde. Então a intenção do coração, a pureza, não é? Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso ter essa pureza em tudo. Eu faço as coisas para a glória de Deus, eu faço as coisas para agradar a Deus, não é? Eu faço porque eu preciso, sabe? Jesus diz várias vezes também no Diário de Santa Faustina que o maior sacrifício é da vontade. Frei, vale a pena a gente rezar sem vontade de rezar? Claro que vale. É a oração mais agradável a Deus. Quem aqui está com um pouco de sono? Levante a mão. Se parar, começa a dormir. E já deu umas piscadas aí. Você sabia que se você resistir e lutar contra esse sono, dizer: Jesus, eu te amo mais do que esse sono, estou com muita vontade de dormir, mas eu faço o sacrifício da minha vontade, eu vou rezar, eu vou prestar atenção, eu vou acolher essa palavra. Isso é muito mais agradável a Deus do que você tivesse: ai, que coisa linda. Porque quando Deus dá consolação é ótimo, mas aí vem tudo de Deus. Mas quando exige o sacrifício, Frei, então vale a pena eu ir para a missa sem querer ir para a missa? Hoje eu não estou a fim de ir à missa. Claro, é o dia que mais vai valer a pena. Eu não mando em mim mesmo, nem a minha vontade, é a vontade do Senhor. Eu quero agradar a Deus, então com vontade ou sem vontade, eu vou para a igreja, vou rezar. Isto é pureza de coração. Chego muitas vezes casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. de pé, não comungo. Não comungo porque mereço. Isso eu sei, ó meu Senhor. Abra os braços e diga para Ele: Comungo, pois preciso de ti. é a misericórdia. Quando faltei à missa, eu fugia de mim mesmo. Mas agora eu voltei, por favor, assim. olhando para Jesus crucificado, Jesus, fonte De misericórdia que joga no templo. Jesus, O filho da rainha. Jesus, rosto divino. Rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Amém. Vamos aplaudir nosso Senhor, tão bom, tão maravilhoso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.